pra caramba. Tá gravando. Muito bom. Apesar do Hélio ter achado estranho, falamos do Newton hoje. Então, o Hélio com essas divisões estanques, ele acha que uma coisa é ciência e outra coisa é filosofia e não tem nada a ver. Então, só para um kantiano, para início, é bom lembrar que o Newton escreveu Principia Philosophiae Naturae Mathematica. Falei errado em latim. Princípios matemáticos da filosofia da natureza. E exatamente esse é digamos, o nome da obra oficial dele. A principal obra que ele publicou em vida, além de vários teoremas e outros trabalhos. Depois é que começaram a sair trabalhos de natureza mais esotérica e sempre trabalhos também escritos sobre a existência de Deus e como seria Deus, etc. No fundo é uma visão bastante gnóstica da divindade que ele é. Mas vamos aos princípios da filosofia da natureza pela importância que tiver historicamente. Aquilo que o Hume, como nós tínhamos visto na última aula, aponta ou esboça, isto é, né, que todo conhecimento é sensível, só tem no fundo imagens das coisas e, portanto, não conceitos, não sabemos o que as coisas são, apenas sabemos como elas se manifestam a nós. O que o Newton vai fazer, ou na verdade ele faz praticamente de maneira contemporânea ao Hume, é a formalização, digamos assim, e a estruturação, que vai dar um embasamento matemático para isso. O do Hume ainda é uma abordagem muito qualitativa, vamos dizer assim. Ou seja, descrever as coisas tal como elas aparecem disjuntas. Uma coisa é cor, outra coisa é sabor, outra coisa é cheiro de chocolate, outra coisa é pretume de cabelos, outra coisa, né? Textura, isso são os conceitos primários do Hume. Não há uma abordagem de, quer dizer, nada que realmente unifique essas imagens soltas, as sensações na nossa linguagem entre si. E o Hume enxerga tudo isso do ponto de vista de associações, isto é, são conexões extrínsecas às coisas. Não há uma decorrência da realidade, mas daquilo que a coisa é, e sim simplesmente um amontoado extrinsecamente conexo, né? Por que o copo é branco? Porque ele unifica uma série de propriedades que são aquelas que se apresentam aos nossos sentidos. Não há uma necessidade decorrente da sua natureza de que seja. Então, o que o Newton vai fazer é simplesmente formalizar isso matematicamente. Então, o que há de novo? Né? Para ficarmos no exemplo clássico que todo mundo conhece. Se eu solto isso, cai. Eu solto, cai. Eu solto e cai. Eu solto e cai. Eu solto e cai. E o que há de comum entre essas coisas todas? O movimento para baixo. E acabou. E um barulho. E ia quebrar os. Não é suficiente. Se eu pego o Guilherme e jogo do quinto andar, vai morrer. Vai fazer um barulho, vai cair do mesmo jeito, etc. e tal. Sim. O que é de comum entre essas coisas? Causa e efeito? Causa e efeito? Você solta
Mas como é que eu determino se há causa e efeito? Lembra que o rio, por associação, não há nenhuma necessidade de eu concluir sobre causa e efeito. Quando a coisa cai, assim que ela toca o chão, há o barulho. Então, entre a imagem dela tocar o chão e o som, há uma certa ligação. Tá, Então, não é completamente fragmentado. não é completamente fragmentar, há uma associação, certo? Mas acabou, é a única análise que eu posso fazer. As coisas fazem barulho quando caem. Análise Hilliana quantitativa, aliás, qualitativa. Né? Um padrão. A ordem? Ah, tem um padrão, uma ordem. Qual? As coisas têm o chão. O barulho é o mesmo quando eu faço assim, ou quando eu faço assim. Diferente. Por que a diferença? Força. Ah, Impacto. isso, impacto, que eu posso descrever de que forma? Posso descrever como energia. Posso descrever como velocidade com que a coisa atinge o substrato. Certo? Então, qual é o elemento mensurável que eu tenho? São esses, né? Força, A distância que eu solto e o impacto com que ele atinge o chão. Portanto, também posso escrever isso como velocidade com que ele atinge o substrato. Né? Isso eu posso representar, eu vejo uma palavra, representar matematicamente como o tempo mensurável e o espaço mensurável. Né? Além disso, há um outro elemento, mas que se você testar, não só com cinzeiros, mas com guilhermes, com magnos, com livros, com tal, há um outro elemento mensurável que é qual? A massa, eu posso pôr na balança, posso pôr guilherme na balança, posso pôr isqueiro na balança, posso pôr tal. Né? Então, o que ocorreu? O que ocorreu quando você descreve matematicamente um fenômeno observado? Um fenômeno sensivelmente observado. Você representou, criou uma representação. Eu mudei o plano da representação. Eu entendi o que aconteceu ali. De fato, Não. entendeu? Você encontrou uma outra forma de demonstrar o que você já estava vendo. Exatamente. Eu simplesmente descrevi de outra forma. Alguns elementos daquilo que aconteceu. Né? Exatamente. Mas, por outro lado, quer dizer, eu na verdade fiz o quê? Eu reduzi o qualitativo ao quantitativo. Né? Eu passei a representar aquilo que era disjunto para os sentidos por uma coisa, digamos que num certo sentido, está por trás e o sustenta, até certo ponto. Mudou de categoria. Né? De categoria de representação, exatamente. Isso implica o quê? Aparentemente fica um corte do corpo. Uma parte que É um recorte, eu só selecionei. Selecionei só uma parte. Então aqui aconteceu o seguinte: um isqueiro caiu, atingiu a mesa, deu um pulo, atingiu uma segunda vez, depois caiu de lado. Eu só selecionei uma parte desse fenômeno. aparentemente selecionou e deu uma importância específica para isso. Você vê o conceito, né? Você não vai no conceito, você desmensura isso. Perfeito, eu não fui ao conceito da coisa, eu descrevi por um modelo o movimento que ele realizou.
Né? E aqui, se eu levasse em conta outros fatores, como a elasticidade, que posso representar por coesão entre moléculas, etc. e tal, isso. Mas quer dizer, isso está no mesmo plano que a observação qualitativa, ou isso é mais explicativo do que a explicação qualitativa? Não, explicação qualitativa. Você quer dizer o que também já? Explicação qualitativa tem uma coisa aqui branca que eu vejo, aqui eu dou o nome de cinzeiro, que é um agrupamento de características, que descreve isso aqui, faz uma série de A descrição do objeto mesmo. O objeto e o movimento que ele realiza. A descrição mais completa, agora a outra pode ser útil dependendo do que você queira fazer, né? Qual das duas é mais completa? Qualitativa é mais completa. É mais completa? Eu diria que ela é mais próxima de uma situação concreta. Então, isso, exatamente. A qualitativa é mais concreta. É isso. Mas sendo mais concreta, ela tem mais poder explicativo ou menos? Menos. Menos. Ela tem mais poder sobre a imaginação. Mas ela explica menos coisas. Porque eu posso usar a mesma explicação quantitativa para a queda do símbolo do isqueiro, para a queda da cinza, para a queda do Guilherme, e para a queda do livro, e para o movimento da Lua, e para o movimento da Terra em torno da Lua, e para o movimento das galáxias. Não, sim, a outra Nesse sentido, mais abstrata, geral. Isso, exatamente. Agora, ela ganha em poder para explicar os fenômenos observados. É fato, agora da descrição qualitativa, você pode começar a perceber as propriedades do ser, e aí você consegue abstrações até mais elevadas que essa matemática. Será? Quer dizer, você tenta se pôr na cabeça do jeito. Isto aqui, né? É simplesmente um conjunto de matrix. Isso aqui é uma série de manipulações, hoje em dia se descreveria impulsos nervosos que o teu cérebro agrupa uma coisa. Na cabeça dele é bem coerente o que ele está falando. Tá. Se você pensa dessa forma, a descrição mais abstrata é matemática mesmo. A descrição é matemática, exatamente. E nesse sentido, por isso Mais que abrangente. muito mais abrangente, muito mais poder de explicação. Assim, a explicação em si tem mais poder em relação à possibilidade de escrever a realidade, mas o evento em si tem mais possibilidades de explicação. Mas o evento em si, ele é apenas isso, uma somatória de dados sensíveis. Sim, que ele agrupou aleatoriamente. Que ele agrupou, exatamente, ao gosto do freguês. Pelo acaso, né? Por isso que ela... Então, o cérebro dele convida você daquela maneira e talvez por uma... Deus sabe. Porque, enfim, deu-se o caso dessa conjunção, como aparece lá no Ferdon, é uma harmonia, isso é, né, duas notas musicais que se misturam temporariamente, depois se separam. Né? Então se tem aí conjunções de dados sensíveis e temporárias que funcionam por um tempinho, beleza, e está bom. Então o Newton, por um momento, nesse momento aí, pareceu, né, que tinha conseguido desvendar o quê? Espécie de uma Regularidade do universo, regularidade do mundo sensível. Ele tinha conseguido dar uma forma precisa e abrangente, universal, às observações da filosofia da natureza, que antes eram todas elas qualitativas. Né? Sim, sim. Um carro bate no outro, fica tão amassado tanto, como o outro fica mais amassado, menos amassado. Né? Um objeto amarelo chama mais atenção do que um objeto vermelho. A camisa do Santini, que está
aqui na sala não se destaca muito, etc. Agora o ronco que ele está fazendo, sim, chama atenção, essas coisas todas. Né? Então, quer dizer, por um momento pareceu, com o tipo de matemática, que, bom, breakthrough, agora conseguimos entender a estrutura real do universo. Que é esse movimento mecânico mesmo. Claro, acontece que como você não tem algo por trás da unidade das coisas, e sim simplesmente agrupamentos, agora eu sei por que eles se agrupam. Aqui, para ele chegar nessa conclusão, ele já tem que ter o que ele chama de movimento é bem diferente do que Aristóteles chama de movimento, né? Seja potencial. Mas ele já desconsidera a forma substancial, a causa. Não, e o quadro central foi o Descartes, que aliás, nesse sentido, o Descartes já tinha reduzido tudo à extensão, portanto, espaço-tempo, e já tinha reduzido todo o movimento ao movimento local. Sim, sim. Né? Então aí já a prepotência foram para a glória. Nem se fala mais em atripotência. Então, para o Newton, essa explicação passa a ser meramente a explicação de peças de uma máquina atuando umas sobre as outras. E, portanto, se desconsideram que coisas importantes. A partir do Newton, o mecanicismo cartesiano está justificado e instalado. O universo é um monte de peças de uma máquina que um eixinho faz girar aquela engrenagem, se mexe uma vez, faz girar outra, então nós temos uma transmissão de movimento do tempo. Fala assim. Só queria dizer duas coisas. É que, no caso, para ficar mais claro, me parece que no caso da física newtoniana não existe uma teleologia imanente à natureza, né? Existe um movimento teleológico. E que é fundamental para você conseguir fazer o que ele quer fazer. Mas enfim, que não existe nenhuma harmonia pressuposta aos entes físicos. Mas o que me parece que é o que essa explicação não permite. É óbvio que agora, uma vez que você tem a máquina, eu não preciso, para entender o funcionamento da máquina, não preciso saber para que ela foi construída. Você prescinde de Eu simplesmente posso descrever o relógio em termos de ação de umas engrenagens sobre as outras, sem precisar saber para que existe o relógio. Nós temos de simplificação, que simplifica, além de tudo, a explicação dos movimentos. Claro, mas ajuda a desenvolver. Mas o outro ponto é que é diferente em boa parte da física cartesiana. Porque não é um movimento que afeta o outro, um objeto que afeta o outro, que afeta o outro, que afeta o outro, que afeta o outro. Existe uma grandeza inerente ao ente. Existe vamos dizer assim, uma propriedade própria do... Existe uma força, uma energia inerente ao ente. Por exemplo, o movimento da gravidade. Em que sentido? Da parte do Newton. Não é necessário que, para que um objeto caia, vamos dizer assim, você prescinde de alguma coisa que atua sobre o objeto. Na física cartesiana sempre é necessário ainda ver um princípio de causalidade extrínseco ao próprio ente. No caso do Newton, o princípio existe um princípio de causalidade, vamos dizer assim, intrínseco. Necessário em alguns casos. Que no fundo é a mesma coisa que a gente já tínhamos visto do Leibniz com as mônadas. As mônadas também atuam por si mesmas. Então, isso o Newton, de certa forma, pode descrever a coisa assim. Não é preciso saber o que aconteceu aqui, no ponto de partida, nem o que levou o isqueiro a essa posição. Eu começo a descrever a partir deste momento. Mas é coerente que não haja uma finalidade na natureza? Ser coerente? Sim, dentro da concepção dele é porque ele... Claro que é. Claro que é coerente. Maravilha. Que não haja uma teleologia. Não, você está tão claro assim. E aí Teleologia, veja, no momento em que basta para eu explicar o movimento do programa, eu não preciso saber para que ele aconteceu. E se o objetivo é somente esse, não há nenhuma contradição. O objetivo é somente esse. a explicação de natureza acabou, né? Aquilo pelo qual parte da essência pelo qual ela serve. Acabou porque é desnecessário. É desnecessário para a física. É desnecessário. O que não significa que a física newtoniana tem uma pretensão de explicar o todo.
Não, isso expressamente o Newton não tem essa pretensão. Ele tem essa pretensão nos escritos gnósticos, Não nos princípios. Exatamente. E de fato, quer dizer, atribuir a ele a intenção de fazer um mecanicismo, um universo mecânico e sem Deus é falso. Não tem essa intenção. Embora essa tenha sido, em ampla medida, a interpretação que se quis dar. Já que não preciso de Deus para explicar o universo, então não tem Deus. É o que o Dawkins exprime com o argumento de que Deus é uma hipótese desnecessária. Mas o argumento anterior, vamos dizer assim, quem fundamenta melhor isso é o Laplace. Mas o Laplace... Que não é, que tem até uma piadinha, que o Napoleão perguntou para ele, então, no seu sistema cósmico, que ele faz é devedor do Newton. Mas ele tem essa pretensão, o Laplace. De que isso explica de tal modo que... A posição e a velocidade de todas as partículas do universo, seremos capazes de prever todo o futuro. Mas ainda não... Dizem, eu não sei, mas dizem que ele não conseguiu calcular a órbita de Mercúrio. E só com a teoria da relatividade que se deu conta. Sim. Mas tem a piadinha, o Napoleão pergunta, né, qual que é o lugar de Deus no sistema? Ele diz justamente isso é o mérito. Não é necessário mais Deus. De fato, não é mais necessário. Não, mas só que o Laplace tem a pretensão, vamos dizer assim, quase como uma pretensão de física como metafísica, ou de metafísica como ciência. Sim, substituir a se bem que isso, de certa forma, já está, digamos, prefigurado de muita gente pós-Newton antes do Laplace. Né? Quer dizer, por exemplo, o Voltaire tem bastante disso. Mas não é físico. Não é físico, mas é a razão. É um amador enchendo o saco. Isso, é um amador enchendo o saco. Jornalista. O Voltaire adora isso. Em geral, quem faz isso é amador enchendo o saco. Sim. Já é o produtor jornalista. Os ateus e agnósticos ingleses que puxa, o sistema do Newton veio com uma luva ao dedo, né? Veio com uma luva à mão. Era o que nós precisávamos para poder prescindir de Deus. Então, dá para se dizer para Newton a física dele era um ponto de partida, mas para os mecanicistas seria um ponto de chegada, porque Newton ainda entende aquilo como... Para o Newton é o seguinte, quer dizer, ele... É uma descrição, mas não é necessariamente só isso. Sim, mas quer dizer, o problema é que enquanto você ficar na descrição qualitativa das sensações do universo, né, sensações do universo, você fica perdido na confusão. O que ele permite é estabelecer os princípios ordenadamente. Dá para explicar toda a realidade de uma maneira muito mais universal. Esse é o ponto. Né? A vida é capaz de abstração desconsiderando a metafísica. Elimina a Então, ele acaba no fundo, ele acaba substituindo de qualquer maneira ele quiser fazer isso. Você meio que dispensa a metafísica. É que com a lei da gravidade, com essa história de que existe uma grandeza inerente ao ente, uma energia, uma força, você não precisa, você consegue desqualificar, vamos dizer assim, os postulados do Weber. Quer dizer, as leis da física não são meras generalizações. Isso. É importante. Não é, a física não trabalha só com método indutivo, né? Isso é importante. Agora, existe um método, aí, vamos dizer assim, é uma prefiguração do método hipotético dedutivo, que é de fato com o que trabalha a física. Uma prefiguração não. É a própria fundação do. É um desenvolvimento espúrio em nível um pouco mais baixo. Já vamos entender isso. Né? Então, a primeira coisa que acho que é importante é uma coisa que ele levanta, que não é que seja original dele, né, mas que isso levanta com toda a força, é o seguinte: por que cargas d'água você consegue explicar de maneira mais universal, matematicamente, a realidade, do que você consegue de maneira qualitativa? Porque a matemática é universal agora. Então, em que sentido ela é universal?
Matemática é a expressão da lógica? Os números não são, mas os conjuntos é boa parte da lógica. Relação entre os números. A matemática dos conjuntos, esse negócio que a gente vê no colégio, aquilo ali é lógica. Parece. Qual é a relação entre matemática e lógica? Esse é um pau desgraçado. E que de fato teve consequências seríssimas. E não daria para se dizer que a matemática é o desenvolvimento mais complexo do princípio da identidade, por exemplo? Mais complexo? Que, claro, não deixa de ser, nas suas diversas teorias, mas de uma forma muito mais elementos, não concretos, não, mas elementos muito mais jogos ali de lógica, mini-lógicas que vão se combinando de uma forma lógica. Então, Uma construção, né, em cima do você princípio fragmentou a lógica. Na verdade, simplesmente a matemática é o desenvolvimento de uma lógica mais plena e abrangente, e aí, e que ela vai se desenvolvendo, ela vai se dividindo por áreas, é isso? Então, aparentemente. São formas de expressão diferentes do mesmo. Parece que é isso. E aí? Aparentemente, essa aula O gelzinho, sim, o gelzinho ensina mais. Mas é que assim, o gelzinho até de certo modo ensina isso aí, certo? Se eu tiver outra Quer dizer, gelzinha, é que depois que o Newton unifica, vamos dizer assim, pela matemática, a filosofia natural, a tendência, a partir dele, vai ser explicar todas as áreas por esse tipo de visão matemática. A norma fundamental é isso. Você faz uma pirâmide lógica. Uma relação lógica entre eles. Então, o que aconteceu? Aconteceu uma redução dos aspectos qualitativos aos quantitativos. Basicamente, as grandezas fundamentais, massa, espaço e tempo. Né? Massa, espaço e tempo corresponde ao que na filosofia clássica, até a São Tomás? Física. Quânticas. Quânticas. Todos os outros acidentes de São Tomás inerem na substância através da quânticas. Né? Ou seja, quer dizer, a primeira manifestação de um ente material é a manifestação quantitativa, tem um determinado tamanho, espaço, né? Uma determinada, no fundo também mais abaixo disso, até uma série de relações com os outros entes, que é o que constitui o espaço-tempo. A quânticas é levada a uma super categoria, mais ou menos. A quânticas vira metafísica. Vira metafísica, mais que isso. Né? E aparentemente parece que é suficiente. É uma coisa bem simples, né? Afirma que os acidentes são. Todos os acidentes podem ser descritos quantitativamente, que é também a ordem newtoniana. Até o. Mas é uma forma substancial, né? No estudo de forma substancial. Então, exato, a forma substancial já não é mais entendida, ela virou forma geométrica. Já não tem forma substancial, virou a base do universo. Sim, mas o que torna isso aqui um isqueiro, isso aqui não é um conjunto de coisas e chão de isqueiro, no fundo é nominalista, de certa maneira. É nominalista, mas quer dizer, depois de 1500 estamos em pleno nominalismo na corrente oficial, digamos assim, dominante da filosofia. Então, simplesmente é... Sem o que não haveria o desenvolvimento da física. Sem o que não haveria o desenvolvimento da física. Não haveria O desenvolvimento da física. o desenvolvimento da física, claro. Não estou dizendo que não, está certo. Não estou dizendo, eu nunca fui da linha que o nominalismo é o cão negro da filosofia, o fim de todas as coisas, etc. E tal.
problema Todos vocês não, mas em relação à metafísica é bem complicado, né? Mas aconteceu o pior, a metafísica como ciência. Sim, sim. Pois é, É então. porque é pior, cara. É bem pior, é bem pior que Isso. considerado, assim, cara. Mas é porque é uma coisa que se considera depois, né? É uma consequência lógica. O que acontece? Ele desconsidera. Você primeiro relega a metafísica e fala que não tem. E você começa a ter necessidade de querer abstrair as coisas, de Mas a física, fazer pra física abstrações. newtoniana, não é necessário. Você abstrai até o nível quantitativo. Exato, exatamente. Então, é justamente por isso. Desconsiderar a metafísica, você vai ter que abstrair até certo ponto. Que também, por sua Senão vez, você vira um louco. Você começa a falar, só existe isso, Claro. isso e nada é nada. e nada é nada, exatamente. No fim das contas é isso. O que não é a física newtoniana. O que, por sua vez, Não, sim, por isso que ele tem que abstrair, essa que é a questão. que por sua vez, Exercer algum trabalho de abstração uma e coisa, sobre a matemática. o que por sua vez levanta uma coisa importante que é a seguinte, quer dizer, também na teoria do conhecimento aristotélico tomista você tem o sentido comum fornece a imagem concreta, que é a qualitativa, é aquela que você descreve com todas as características qualitativas, cor, tamanho, forma, Sim, sim. ao passo que você tem subjacente a ela uma imagem abstrata, Sim. a que você chega por uma abstração parcial, que é aquela que permite chegar à quantidade, à quantificação. A imagem quantitativa é a representação espaço-temporal básica da coisa. Sim, sim. É um trabalho bem inteligente. Mas é uma representação só. Ao passo que não é o próprio conceito, não é aquilo que a coisa é. Não é o conceito de ser. A questão é que é um trabalho, você fazer essa abstração matemática é um trabalho da inteligência, você realmente chega em conclusões sobre várias coisas. O problema é que sem o conceito de ser, corre um risco muito grande. Não, aliás, não se corre risco. Sem a essência. Sem a essência, o que acontece é que as coisas vão virar, a verdade vai virar relativa cedo ou tarde. Né? Vai ter que O relativismo é uma consequência lógica, porque você Tem não que tem virar. se você não tem o ser, então você vai dar. Você pode mudar critérios. Você molda, né? Tem aquele ordenamento jurídico, ele tem uma lógica interna que o conteúdo você bota qualquer coisa e vai mexendo nesse conteúdo. No momento em que você fechou no nível quantitativo, não há mais nada, não há o que as coisas são além desse nível. Agora sim, você vai ter uma divisão em campos que cada um tem a sua, digamos assim, as regras do jogo. Rick, Aí vai virar, a lógica vai virar regras de futebol. e seria também E chegou o Tomás, agora eu Outra- vou tomar cuidado com o que eu falo. outra Tomás é um consequência, cara sério. veja se é um exagero, mas outra consequência disso é que passa também a fazer sentido essa pretensão da ciência de explicar como tudo funciona. Não, Sem dúvida. não existe isso na física depois não tem isso. Não, A fundamentação kantiana já se deixa muito claro que metafísica não é ciência, a ciência a física não tem uma pretensão de se tornar. Não, mas se você reduz tudo a Metafísica não fenômenos. existe, nem Eu não estou dizendo que não aconteceu, mas Não, que a pretensão não que seja essa, a pretensão não Mas é a essa. questão toda. Precisa fazer física. Pelo menos do jeito que estou entendendo. Mas você não tem Se metafísica. você reduz tudo à descrição formal, matemática do assunto, é apenas uma questão de tempo para que você Não. descreva o funcionamento de todos esses fenômenos. Não, por quê? uma questão Porque de acúmulo de... de acúmulos de. Por exemplo, É uma questão de acúmulos. Não é acúmulo de conhecimento, não é por generalização. A física não trabalha por generalização de observações particulares. A física vai passar a funcionar em dois planos. A generalização de observações particulares Também, Mas- mas esse é o primeiro passo. Não, Então, exatamente. não se resolve somente a com isso. dedução matemática. A dedução matemática, exatamente. Por sua Exato. vez, é apoiada na lógica. Porque é possível encontrar padrões, mas é possível prever. Mas isso com respeito aos fenômenos naturais. Você não está pretendendo tornar a lógica, Bom, mas a lógica mas é da que- física um modelo universal. Mas é que a física. pretende fazer isso. Mas a física Essa é a assume. tendência. A tendência É, acontece. a tendência Mas o que eu estou acontece. dizendo é que, muito embora possa ser a tendência, não é o projeto próprio. O projeto não é esse. Sempre tem Dizer que a tendência, tem- a tem- tendência tem- posterior é isso, aquilo. Bom, a tendência tudo bem, mas eu não escrevi isso. Isso não está claro lá.
Isso não está claro. Não, E se fosse fazer uma interpretação, é uma história, mas daí, bom, você pode fazer a interpretação depois, meu amigo, para que você quiser, mas isso não está escrito lá. Não tem um projeto. O projeto é trabalhar dentro do campo dos fenômenos naturais. Você tem que ser advogado. Não, isso aqui não está explícito. Exatamente. Newton não pretende fazer isso. Exatamente. Ele pegar As partes que ele disse que ele queria pegar o bem e dar o dinheiro. Ele E não é assim. fazer uma transação. E de fato não é necessário postular a metafísica para fazer isso. a bala sem querer, certo? Não é necessário. Pois bem. Se infere, velho. A intenção dele foi só apertar o gatilho. A intenção dele foi apertar o gatilho. Eu só que como uma forma, o Mas, defensor. veja, nesse sentido, vamos defender o Newton. Ele não tinha nem a intenção de apertar o gatilho. O que ele queria era, dentro daquilo que Isso ele botou a munição na arma. vamos botar logo nesse negócio. Ele botou Se munição. possível. Não, você botou munição, você deixou de botar. Você não pode dizer que o culpado por conta que o materialismo depois do século XIX a culpa seja de Newton. Não. Estamos investigando o fim disso. É, e justamente não estamos investigando o crime, porque não há nenhum culpado. Mas foi isso que eu falei. Eu falei que a consequência natural. Não, mas eu estou dizendo que é arbitrário. Você dizer que Isso aí é um caso de dois. Maurício não é problemático. Porque no fundo cada um faz a interpretação que quer. Mas se for dessa maneira, pode falar qualquer coisa. Bom, então eu vou dizer que é todo do parque. Eu revejo, pessoal. Eu posso falar que é todo. Sozinho, mas se der Mas o que é claro, o que fica interessante é que a filosofia do Kant vai se desenrolando cada vez mais clara. Né? o Kant vai partir do novo patamar dado pelo Newton. Sim. O Kant, digamos assim, a física e toda a visão do mundo dele é dada pelo Newton. Sim. Isso é uma coisa que o Donato acredita sempre nisso. Assim. E que por sua vez vai chegar no. E que é o maior remédio contra o materialismo. O Kant é. Me parece claro. É o maior remédio contra o materialismo. Essa é uma frase Por um motivo muito simples. mais pra frente. Tá bom. Essa frase é bem Essa polêmica. é uma briga boa. Ele é o principal antídoto contra o materialismo. Por um motivo muito simples. É impossível conhecer as propriedades últimas da matéria. Porque o materialismo depende desse postulado. É possível conhecê-las? O problema é que o materialismo não entende conhecer De que tudo se resume a funções da matéria. não propriamente. O materialismo depende disso. Tudo é um sistema mecânico. Você já tem O materialismo não precisa ser assim necessariamente. Mas não Que vamos que entrar tem- nesse negócio agora, porque tem que isso ser- leva mais longe. O que me importa para já é só deixar uma coisa clara. E ainda tem a relação entre o cérebro e a consciência. Que aparece depois de novo. Mas aí já. Isso já. Não aparece logo depois do Kant. Você quer isso do Newton? Ainda não, vamos devagar. Vamos voltar para a maçã. Não caiu essa maçã mesmo nessa história. Não, você não sabe que é a história. Ficou bonito O esse pessoal mais sério da ciência diz que não caiu uma coisa nenhuma. Bom, mas o ponto ao que queria chegar é o seguinte, que explica, por sua vez, que você possa descrever quantitativamente o universo. Explica, por sua vez, que você possa descrever quantitativamente o universo. Repare, eu posso escrevê-lo para ou escrever ou descrever o universo, de fato, não preciso nem de Deus nem de metafísica. Mas para que eu possa descrever o universo assim, o que é necessário? Reduzi-lo aos fenômenos puramente observáveis. Não, Que as coisas existem. claro, Que exatamente. as coisas existem. Sim. Quer dizer, o nível lógico e o nível conceitual, né, estão pressupostos antes do quantitativo. E o grande problema é que depois há uma confusão entre esses dois níveis daí para frente. O novo patamar é que o nível quantitativo é exigido em nível conceitual e metafísico. Essa distinção, que no fundo já foi comida no nominalismo, é o que vai ser o problema da filosofia mais recente. Toda a filosofia pós-nominalista fica na falta de distinção entre esses dois planos.
Quais planos? Plano lógico conceitual e o plano quantitativo matemático. Ou matemático quantitativo. Que são unificados a partir de um. Beleza, senhores? Ótimo. Partimos para a parte mais importante. Segunda parte da aula. Exatamente, segunda parte da aula. Que aí sim posso começar a brigar com o Santiago. A gente já está atrasado. Ele é o sensor. Sim. A segunda parte é com a Serra Nova. Sim, aí é. Já posso encerrar? Podem encerrar. Vai. Então, resumindo, eu tenho